Buenas, turma. Eu sou Patrick, jogador profissional de poker, e vou fazer um vídeo aqui. Vou fazer, na verdade, 2 vídeos, né? Essa é a primeira parte, sobre o lado bom e o lado ruim do poker, né? E sem muitas delongas, vamos ao assunto, para o vídeo não ficar tão longo. Qualquer coisa, se você gostar do conteúdo, dá uma conferida no canal aí, que tem muito mais material para você, tá? Então, primeiro temos que distinguir a palavra poker, né? Porque o poker é muito abrangente. Então, o poker que eu estou me referindo aqui é o jogo não bancado, normalmente na modalidade Texas Hold'em ou Omaha, embora exista outras modalidades, mas eu jogo contra pessoas, eu não jogo contra a casa, eu não estou jogando contra um cassino, né? Quando você joga uma roleta, um blackjack, um baccarat, que são os conhecidos jogos de azar, você está jogando contra a casa. Para você ganhar, a casa tem que perder, para a casa ganhar, você tem que perder, e você não tem uma vantagem matemática nesse jogo. O jogo que eu jogo são contra pessoas, então é outro bicho, né? Vamos dizer assim. E aí é sobre esse poker que eu vou falar as coisas boas e as coisas ruins dele. É esse poker que eu vivo disso há 7 anos, eu vivo profissionalmente disso há 7 anos, mas jogo há 10, e é esse poker que é o que a maioria das pessoas jogam, recreativamente ou profissionalmente. Então, um grande ponto positivo é que esse poker ele é muito democrático, assim, isoladamente, né? Então, por exemplo, em um torneio você faz a inscrição, você recebe o mesmo tanto de fichas que qualquer outra pessoa, não importa qual a raça, sexo, crença, classe social dessa pessoa, você começa do mesmo ponto de partida. Então a diferença está realmente na sua habilidade, e isso torna o jogo muito democrático isoladamente, ou numa mesa de cash, ou num torneio. Meu cachorrinho fazendo barulho aqui do lado. E isso torna o poker muito, muito democrático isoladamente nesse fator aí, entendeu? Não estamos falando de ranking, de outras coisas assim, que isso vai entrar até na outra parte do vídeo, e a parte que quem tem mais dinheiro pode se beneficiar, entendeu? Outra coisa muito boa do poker é que, tipo assim, ele é um jogo muito complexo. Na verdade, ele é simples e complexo. Ele é um jogo de complexidade infinita, mas que você entende ou pensa que entende o que está acontecendo desde o começo, você não fica perdido. Então, por exemplo, sei lá, o xadrez é um jogo super complicado desde o começo, você tem que aprender todas as peças, todas as coisas. A dama é um jogo mais fácil de começo. O poker, você, desde o começo, ele tem níveis, tá entendendo? Então, como se você estivesse aprendendo a dirigir um carro, por exemplo, para usar algumas analogias aqui. Na hora que você está aprendendo a dirigir o carro, seu foco total é ali na troca de marcha, em fazer a rampa, você nem está ciente das informações que está acontecendo ao seu lado, né? Qual que é a velocidade do carro, qual que é a temperatura do motor, se tem alguém atravessando a rua. Isso são coisas que estão alheio ao seu processamento, porque você está super focado no nível mais básico aqui. Então, depois que você automatiza a troca de marcha, depois que você automatiza fazer rampa, depois que você automatiza, aí você começa a ver a velocidade do carro, você começa a ver a temperatura do motor, se tem gente atravessando a rua, o barulho do lado, quem está do seu lado. Então, isso é porque você começa, desde o começo você já tem uma funcionalidade, mas vai adicionando níveis de complexidade. Então, no poker até hoje eu me vejo redescobrindo informações que não posso nem dizer que são informações novas, porque são informações que sempre estavam presentes na mesa, porém que eu não tinha a capacidade cognitiva de observar isso, porque eu estava focado em outras coisas mais básicas. Então ele é um jogo de complexidade infinita, de níveis infinitos, e isso pode te prender indefinidamente, porque você sempre tem alguma coisa a evoluir, sabe? Então, hoje em dia, quando você joga na informação o perfil do oponente, os formatos de range, condensado, polarizado, linear, as faixas de stack, o estágio do torneio, quando você joga tudo isso de informação, cada coisa a mais que você pode estar procurando e observando
que torna a complexidade muito grande. É como se você fosse fazer outra analogia, como se você fosse um boxeador e estivesse aprendendo novos tipos de golpes, né? Tem uppercut, não sei o que lá. Então você está aprendendo novos tipos de golpe. Ou se você, sei lá, um tenista, um vôlei, você está aprendendo novos tipos de saque forçado, saque com efeito, ou coisa desse tipo. E isso está tornando o seu arsenal cada vez mais robusto, e a concorrência, a competição tem que se preparar para isso. Então isso que eu digo que é de infinidade infinita, e é muito bonito isso, assim, muito interessante, é um ponto positivo de evolução constante do poker, na minha opinião. Outro ponto muito bom do poker é que na modalidade de live ele é um jogo social, né? Então você se relaciona com pessoas online também, né? Você pode criar comunidades e se relacionar com a galera ali, criar amizades e tal. Mas no online, no live mais ainda, você se relaciona constantemente com pessoas como que eu posso falar? De origens totalmente diferentes da vida, sabe? Desde empresário, a médico, a advogado, a fazendeiro, a Uber, a entregador de iFood, a motorista, tudo você encontra ali, sabe? E essa parte social também é boa. Você está exposto a uma diversidade muito grande e você conhece pessoas muito interessantes. Outra coisa, um outro ponto positivo do poker é que ali a barreira de entrada dos micros, ainda hoje, no tempo da gravação desse vídeo, dezembro de 2022, é muito fácil. Com um mínimo de dedicação, você consegue se tornar lucrativo nos níveis baixos. O nível alto está super competitivo. O nível alto não é para todo mundo. Mas o nível baixo, tipo, vamos dizer que seu objetivo fosse ganhar $500 por mês em média. É muito fácil você fazer isso. Com um pequeno nível de dedicação você consegue fazer isso. Antigamente era mais fácil. 10 anos atrás você conseguiria ganhar muito mais do que isso com essa mesma facilidade. A galera não sabia o que estava fazendo. Então a galera entregava o dinheiro na sua mão. Hoje em dia a competição melhorou, mas o nível de dedicação da galera ainda é muito baixo, principalmente nesses micros, entendeu? Micro eu tô falando buy-ins de $2, $3, $5, $10. Então, cash e torneios. Então, nesse tipo, você sabendo selecionar torneios ou jogos e se dedicando ao estudo, é muito fácil você produzir uma renda de $500. E $500 para nossa realidade, para a realidade de muitos países, é uma puta grana. $500 é 2 salários mínimos. Então, tipo, a gente tem aqui no país gente que pega ônibus, ouve mijada de patrão, se mete, tem que bater ponto, e se estressa com o cliente, com o gerente, tá entendendo? Então, ao meu ver, pro meu estilo, é uma maneira muito mais fácil de gerar essa renda pequena, tá entendendo? Do que você cair nesse mercado turbulento e, sei lá, sem liberdade, que inclusive é outro ponto do poker, é a questão da liberdade, a questão que as pessoas confundem liberdade com não fazer nada, né? Então não é não fazer nada, você tem que fazer para gerar renda, mas você pode fazer no seu tempo, na sua roupa, você ainda vai ter que entregar a hora lá, mas se você quiser ficar 3 dias sem jogar, você pode, e aí você joga 8 dias seguidos, tá entendendo? Não tem um uniforme, você tem uma liberdade de geográfica, então você está insatisfeito com a política, nós acabamos de sair de uma eleição aí que metade do país está insatisfeito com o resultado, independentemente do que acontecesse, metade do país ia ficar insatisfeito com o resultado. Você pode ir para qualquer outro país que o nível de renda é similar ou inferior ao Brasil, países onde $500 é muita grana, e tendo internet você vai gerar essa renda lá, entendeu? Você tem um conhecimento que é seu e que você consegue gerar isso. Então isso, para mim, é um empoderamento muito grande. Você saber que você tem essa capacidade de ir lá e gerar essa renda com esse conhecimento que você tem. Isso vem a dizer da liberdade que o poker traz. E aí, cada modalidade tem seus pontos positivos, né? Então, por exemplo, na modalidade de torneios, você pode mudar de vida. Então, eu reativei o meu canal dia 1º de novembro, a gente está agora no meio de dezembro. E
eu reativei e recomecei do zero, depois que finalizei um projeto de um time, jogando micro, já tive a oportunidade, já fiz uma trave, vou mostrar, botar na tela aí, 7 dias atrás, domingo retrasado, fiquei em 15º no torneio pagando $58 mil, tá? Então $58 mil é 300 mil reais, tá entendendo? 300 mil reais é grana para mais de ano. Então, você jogando torneios da forma correta, é como se você estivesse jogando, é como se você estivesse num consórcio com benefícios. É uma analogia que eu faço. Porque você tem que se organizar para que o dinheiro que você gasta de entrada seja como uma parcela de um consórcio, ou seja, não é um negócio que vai acabar com a sua vida, e você tem a ciência de que um dia você vai ser contemplado no consórcio. Então, no torneio, você estudando e dedicando, você tem a ciência que um dia você vai recuperar aquilo com juros para o seu lado, tá entendendo? Então, você tem que se organizar para não quebrar, para sobreviver toda essa época da variância, e isso depende da seleção de jogos, que daí são outros vídeos, mas proporciona mudança de vida, do nada. Então, eu recomecei em 1º de novembro, estou aqui com o objetivo de gerar $2 mil mês de renda das mesas, mais alguns coaches, até que eu reconstrua meu bank, e já tive uma oportunidade real. Então, oportunidade real de fazer 60k de bank, 60k dólar de bank. Então, fatalmente isso vai acontecer. Traves dessa, nos últimos 3 anos eu faço 6 a 7 por ano. Hits, eu já acertei uns 4 desse. Então, é uma possibilidade real de mudar a vida. Várias pessoas mudaram a vida nessa modalidade. Já em outras modalidades, como cash ou CITES, você consegue ter uma renda muito mais segura e regular, pequena. Você não muda de vida da noite para o dia, mas você muda de vida gradativamente, né? Você vai subindo stakes e se tornando melhores e mudando de vida gradativamente, e você tem um crescimento super estável, e isso também é um lado muito bom do poker. O poker ainda serve como uma válvula de escape para a veia competitiva das pessoas. Muitos ex-atletas se tornam jogadores de poker porque eles aposentam, que o corpo não consegue manter a competitividade, né? Mas a mente consegue. E o poker você consegue exercer essa veia competitiva, tá entendendo? Isso também é um lado muito bom. O poker também ensina a gente a ganhar, ensina a gente a perder, ensina a gente a lidar com decepções e grandes alegrias. E todos estão ali com aquela mesma proposta. Então, dentro daquelas regras acordadas, você pode exercer sua perspicácia, sua criatividade para tentar atingir o sucesso. E isso são grandes lições assim que você aprende, e várias lições que você aprende são aplicáveis em todos os outros ramos da vida. Então, ao longo da minha carreira, a minha ambição por ser lucrativo no poker me trouxe um crescimento pessoal muito grande em várias áreas. Então, vou pontificar aqui algumas áreas que você pensa que não tem nada a ver com o poker, mas que todas elas, o aprimoramento de todas elas me fez ser um jogador melhor, me fez conseguir ter uma vantagem competitiva contra a concorrência. E são vários ramos que você normalmente nem pensaria que tem a ver. Então, uma grande área é a área da alimentação, sabe? Eu aprendi a comer por causa do poker, aprendi a comer para ter estamina, para durar o dia todo, para poder manter o foco, para poder agendar aquela sonolência da digestão, para poder render melhor, para poder ter uma saúde melhor. E eu busquei isso porque eu queria vencer no poker. Outra área de crescimento pessoal minha foi na área de foco, né? Então, hoje em dia, o foco é um recurso super escasso na nossa sociedade hoje. A gente está muito acostumado com multitarefa. É um problema seríssimo que a sociedade tem de foco. Você conversa com as pessoas hoje, você vê que no meio da pessoa, a pessoa se perde na conversa, tá entendendo? Você vai receber um suporte de um atendimento saque aí de qualquer empresa, você explica o seu problema, a pessoa dá aquela resposta genérica, nem entende o que você está falando, você precisa reexplicar o trem 500 vezes. Então, aprender a trazer meu foco para um objetivo constantemente
foi uma habilidade muito importante que eu aprendi com o poker. Então você mantém um objetivo em mente, um foco uma coisa para manter o foco. E isso é uma habilidade que você treina e desenvolve, e que é um lado bom que o poker me proporcionou. Outra coisa muito importante é a gestão financeira. Então, eu sou uma pessoa que eu fui nerdzão na minha infância. Então, meu primário e colegial ali era só 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, 10. E mesmo assim, eu tive sucesso financeiro e quebrei 2 vezes. Ou seja, é uma grande falha da nossa sociedade, ao meu ver, que eu seja um jogador nota máxima, passei no topo da classe, mas não aprendi a gerir meu dinheiro, você tá entendendo? Então eu estava preparado para saber biologia, matemática, não sei o que, babá, mas e a inteligência emocional de lidar com as pessoas, e a inteligência financeira de lidar com minha grana? Não tinha, não me foi ensinado isso nas escolas, tá entendendo? Acredito que hoje, inclusive, tem coisas assim, né? Mas essa gestão financeira eu aprendi com o poker, porque você tem que gerenciar a sua grana, porque você está fazendo uma atividade de risco e você tem que gerenciar o seu risco. Embora a sua expectativa seja positiva, por melhor jogador que você seja, você pode ser o melhor jogador do mundo, se a sua gestão financeira for falha, você vai quebrar, tá entendendo? Então, e a gestão financeira é uma habilidade que você traz para a vida, tá entendendo? E isso é um lado muito bom que o poker ensina. Ainda relacionado à saúde, mas não... relacionado à alimentação, mas não focado em alimentação, mas sim à saúde, a minha ambição de ser lucrativo no poker me trouxe uma consciência de saúde muito grande, consciência corporal, consciência de postura, alongamento. Eu tive uma dor lombar muito forte por um tempo, hoje eu não tenho tanto, eu tenho que estar em época de série, grindando todo dia por muitas horas para atingir a dor lombar. Mas, por exemplo, eu tenho aqui a mesa a standing desk, né? E eu fazendo a intercalação aqui, fora os alongamentos e yoga, eu não tenho mais isso. E acredito que isso vai ser um benefício para conforme eu envelhecer, eu vou ter uma funcionalidade muito melhor do que eu teria sem esse conhecimento. Então esse é outro grande benefício que a minha ambição de fazer acontecer no poker me trouxe. Mais crescimento pessoal de lado bom do poker é a questão das tendências cognitivas que a gente tem. Cara, é incrível o tanto que a gente se engana, você tá entendendo? Isso dá um episódio inteiro, quer dizer, muitos assuntos aqui dão um episódio inteiro, só pincelando aqui, né? Mas assim, a gente se engana demais, e você poder atravessar sobre essas tendências cognitivas, preconceitos, coisas que a gente acha que mas não são, é muito importante, tá entendendo? Você ter pensamento crítico para chegar na realidade da situação, para chegar na efetividade da situação. Eu aprendi isso com o poker. Com o poker eu também aprendi a aprender, porque acho que o jeito que eu aprendi antes era muita memorização, sabe? E hoje eu aprendi a entender a lógica das coisas, pensamentos de primeiros princípios, como é que as coisas funcionam, qual é o objetivo da coisa, o que você está tentando conseguir, qual que é o feedback que o mundo traz a essa ação que você está fazendo, e você cria um entendimento amplo do problema, não uma coisa memorizada. Eu aprendi isso com o poker. Então, o poker pra mim é um microcosmo da vida, sabe? Tipo, é muito louco o tanto que você às vezes está por baixo, às vezes está por cima, dentro de um mesmo torneio, dentro de uma mesma sessão de cash, você tá entendendo? Ou ao longo de uma carreira, e o tanto que a colaboração ou não colaboração de outras partes influencia nos resultados. Então, para mim, esses lados do poker são fenomenais. E eu vivo do poker, pretendo viver do poker por muito tempo. Então, esses são os pontos que eu me lembro de lados positivos do poker. O que você acha que eu esqueci?
Você se lembra de algum ponto positivo que eu deixei de fazer? Me lembra aqui embaixo nos comentários. Ainda falando sobre os comentários, eu quero lembrar vocês que tirem proveito dessa situação, porque eu estou muito focado no meu grind pessoal e em crescer esse canal. Então eu estou dando atenção a responder todas as perguntas que estão me dadas nesse canal. Então, cara, qualquer dúvida que você tem, pedido de conteúdo, deixa aqui nos comentários que a gente troca uma ideia e assim, enquanto o canal não crescer, que daí vira aquela bola de neve que você não consegue atender todo mundo, eu estou conseguindo atender todo mundo. Então tirem proveito disso. E por último, não esqueçam de ajudar na missão, que eu estou na missão de fazer 5.000 inscritos, para daí lançar um curso para 10 de vocês, de forma gratuita. Então me ajudem, compartilhem, vamos lá bater no algoritmo do YouTube. Deem o like e compartilhem esse canal. E vamos lá, tô gravando mais uma penca de vídeos hoje. Vou soltar aí as estreias e vamos lá.